nesse momento, falar de renovação do Gabigol, a gente não saberia com qual Gabigol a gente está renovando. Se é o Gabigol de 19, de 20, ou se é o Gabigol de 23, e até de 24. E com esse não vale a pena renovar. Mas eu queria saber a sua opinião sobre a declaração do Braz e se você consegue ter alguma projeção de futuro em relação à renovação ou não de Gabriel Barbosa, enquanto eu vou aqui do lado só ajudar o pequenininho que fez as suas necessidades fisiológicas. Achei que ele estivesse novamente sedento. Felizmente ele está bem. Vamos lá, galera. É demais aqui, vou te falar a verdade. Vamos lá, galera. Vamos falar um pouco sobre essa renovação. Antes, aliás, eu quero até mandar um abraço para o Elias Gil Nobre. Brinquei com ele depois que ele mandou um superchat, mas é um cara aí, nota 10. Vamos lá, vamos falar um pouco de Marcos Braz. Antes de ir à resposta, eu quero voltar à pergunta. Porque eu vi hoje a coletiva. Se eu não me engano, essa pergunta foi da Isabelle Costa, da Beli Costa, que está sempre aí nas coletivas do Flamengo e tal, jornalista. Ela pergunta algo do tipo assim: o Flamengo está negociando com o Gabigol? A pergunta era até mais simples, porque negociações elas podem ter um desfecho de sucesso, pode ter um desfecho ruim, mas ela pergunta sobre negociação, se o Flamengo hoje negocia uma renovação com o Gabigol. O Braz, nem isso ele respondeu. Teoricamente, eu não vejo problema dele responder. A gente está negociando. Se vai dar certo, eu não sei. Mas eu acho que nesse ponto ele falou uma verdade. Eu acho que Flamengo e Gabigol não negociam nesse momento. Até porque, e aí eu volto na minha posição aqui, eu não acho que vale a pena negociar com o Gabigol nesse momento. Eu acho que ele precisa mostrar um pouco mais de futebol. Eu acho que o Gabigol é um jogador que vale a pena que o Flamengo tente recuperar. Porque ele já mostrou futebol suficiente para ser um jogador que vale a pena. O Gabigol de 2019, 20, 21, até o de 22, seria um jogador que talvez nem houvesse essa polêmica aí se renova ou não renova. Ainda que você possa fazer uma ressalva em relação a salário, quanto o jogador está pedindo, tempo de contrato, mas que seria um jogador útil e provavelmente até titular do time do Flamengo, ninguém teria dúvida. Hoje ele é um jogador reserva. E é um reserva que não entra bem. E é um reserva que aparentemente não é o plano A do Flamengo. Ele não está disputando igualdade de condição, até por características em relação ao Pedro. Então, para mim, o Braz falou, e aí o que eu senti que o Flamengo faz nesse momento? O Flamengo não conversa com o Gabigol, seria uma conversa improdutiva e seria uma conversa sem propósito. Nesse momento, falar de renovação do Gabigol, a gente não saberia com qual Gabigol a gente está renovando. Se é o Gabigol de 19, de 20, ou se é o Gabigol de 23, e até de 24. E com esse não vale a pena renovar. Então, o que tem que ser feito? Observar o jogador tem mais um ano de contrato. Eu venho falando isso aqui porque foi algo que eu cansei de falar, por exemplo, em relação ao Bruno Henrique. Só que aí a ressalva. O Bruno Henrique vinha de grave contusão. E eu digo, não, óbvio que não pode renovar agora. Ver se esse cara tá bem fisicamente, ver se ele tem saúde para jogar. E aí depois a gente conversa de renovação. E aí todo mundo, mas vai assinar um pré-contrato. Isso faz parte do futebol. O que não faz parte do futebol é assinar um contrato com um jogador antes de você saber se ele vai ter condição de te ajudar por muitos anos. Até porque não vai ser um contrato curto. Todo mundo sabe disso. Não é pretensão do Gabigol. E de nenhum jogador deveria ser, sobretudo jogadores jovens. Um contrato longo vai dar segurança para ele. Em caso de contusão, em caso de decadência. Isso tudo aí ele está super certo. Tem que procurar um contrato de 4, 5 anos. Só que nesse momento, o Flamengo precisa ter responsabilidade com o seu dinheiro, até porque não é um jogador barato. Com coadjuvantes, você não faz contratos milionários. Então é observar, ver se o Gabigol voltará a ser um protagonista, voltará a ser aquele Gabigol que justificou cada centavo do salário que ele ganhava, ou se ele vai continuar sendo esse Gabigol de hoje. Com esse Gabigol não vale a pena. Então, me parece que, nesse momento, o que eu entendi da resposta do Braz? O Flamengo não conversa com o Gabigol sobre renovação, porque, e aí eu vou concordar porque não é o momento. Rafa, eu vou além, cara. Eu vou além. Eu acho que esse assunto, tá? Assim, já estou há alguns meses, inclusive, certo de que o Gabigol não continua no Flamengo no ano que vem. Eu não apostaria meu dinheiro nisso.
Caralho, eu apostaria meu dinheiro nisso. Não. Eu não apostaria meu dinheiro na continuidade do Gabigol, perdão. Ah, sim, então, estamos concordando violentamente. Vejo uma possibilidade ainda que remota, né? Não, ele sempre voltar a jogar bola. Se eu tivesse que casar 500 pratas, eu botava 500 pratas de que final do ano ele tá de casa nova. Simples assim. Eu concordo. E o porquê Sim. a gente sabe muito bem disso. Cara, é um jogador caro. Agora, eu acho, e aí eu vou voltar até um pouco na fala do Tigu, tá? E eu não sou Gabizete, não. Eu acho que se tem um jogador que talvez mereça essa observação atenta do Flamengo, se tem um jogador que já mostrou serviço e tem chance de voltar a jogar futebol, é o Gabigol. Existem jogadores que vale a pena você recuperar. Se eu acho que isso vai acontecer, acho que não. Eu não acho que o Gabigol será titular esse ano, e por questões que passam por ele, e também pelo esquema, pelo técnico, mas eu acho que essa observação é válida. Observar o Gabigol durante esse ano, cara, a gente não sabe, o futebol, ele reserva algumas surpresas. Por exemplo, o Pedro se tornou um titular do Flamengo a partir da contusão de um jogador, a partir da contusão do Bruno Henrique. Até pouco tempo antes da contusão do Bruno Henrique, o Pedro era o cara que a mãe dele chorava, que se discutia nas mesas redondas se ele não seria mais feliz no Palmeiras. Esse era o papo. Eis que o Bruno Henrique se machuca, o Dorival monta um time com Gabigol e Pedro no ataque, e a gente passa a ter o grande jogador da Libertadores de 2022, terminando o Flamengo campeão. Então, no futebol, como diria o filósofo Dorival Júnior, a diferença entre o céu e o inferno é somente um palmo. Vai que. Então, acho que o Flamengo observa atentamente, acho que não negocia com o Gabigol, e eu acho que também a gente não pode ser também totalmente impulsionado pelo fato de que o contrato vai acabar. Ai, meu Deus, o contrato vai acabar, alguém vai assinar um pré-contrato, e então eu preciso, não porque eu estou vislumbrando esse jogador comendo a bola no ano que vem, mas porque eu tenho medo do Corinthians vir aqui contratar, ou do Palmeiras. Não é isso que pode te fazer renovar um contrato. Você tem que ter planejamento. O que você espera daquele jogador? Hoje não dá para esperar um grande Gabigol nos próximos 5 anos. Então, vamos observar e ver o que vai acontecer. A minha única curiosidade e real curiosidade é quem será o próximo para-raio do Flamengo depois que o Gabigol for embora. Alguém que decidiu algum título importante. Não tem outro. Pedro ainda não decidiu nenhum título importante, beleza? Então, assim, costas largas, eu acho que o Gerson vai ser o próximo para-raio, beleza? Mas, pelo menos é o que eu noto. É a forma como as coisas vão acontecendo. As palavras que vão sendo utilizadas pelas mesmas pessoas que gostam desse processo geral de fritura de um monte de gente. Assim, tem método, galera. É sistemático. Não foi sempre o Gabigol. É o Gabigol e vai ser outro. É por isso que eu falo. A gente precisa também ser responsável no tipo de informação que a gente consome e de como a gente consome.